Fala, comprador! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Fala, Comprador. E hoje eu quero falar com você sobre leilão eletrônico. Eu sou Renato Honorato, sou fundador da Vorrat, uma empresa especializada em desenvolver e empoderar os profissionais e as áreas de compras. Mas o que é o leilão eletrônico? Leilão eletrônico é uma ferramenta usada no meio de negócios, que é o B2B, Business to Business, principalmente utilizado nas áreas de compras, na área de suprimentos. O leilão eletrônico, praticamente, ele replica aquele leilão tradicional, aquele que está acostumado a ver, que o cara dou-lhe uma, dou-lhe duas, pá, bate o martelo, dou-lhe três e fecha. As características básicas desse leilão, do leilão online, é que você determina o preço que você quer começar a pagar. Tanto faz se for no leilão reverso, que é o leilão inglês, tanto quanto no leilão holandês ou como no leilão japonês. Calma, segura aí que nós vamos falar rapidinho dos três. Se não der tempo de falar sobre todos os leilões, depois eu faço um áudio específico falando de cada tipo de leilão e aí possíveis estratégias dele. Tá? Então, o leilão é isso, você precisa ter uma ferramenta de mercado. Normalmente essas ferramentas estão dentro de uma ferramenta de e-procurement, do tipo base B ou do tipo B2B digital. São duas ferramentas que hoje tem no mercado e que tem. Não necessariamente você precisa ter essa ferramenta, você pode contratar uma empresa especializada em fazer leilão e te ajudar na estratégia de montagem de leilão e usar a ferramenta dessa empresa. Claro que por trás dessa ferramenta está uma dessas ferramentas de procurement de mercado que vai te ajudar a montar e trabalhar no teu leilão eletrônico. Importante, então, ressaltar aqui é que não dá para fazer o leilão eletrônico sem ter uma ferramenta de procurement que gere esse cenário para você. Um pouquinho de histórico disso. O leilão eletrônico nasce na década de 90, demora, como de praxe, alguns anos para vir até o Brasil. Eu pelo menos comecei a utilizar o leilão eletrônico depois dos anos 2000, mais ou menos. E uma coisa importante que eu aprendi na época, mas eu ainda escuto algumas empresas falarem, é dar meta para o comprador de número de leilões que esse comprador tem que gerar. Importante, gente, ressaltar aqui que, apesar de a gente saber que a maioria das categorias você pode rodar o leilão, mas tem uma outra forma de você identificar a oportunidade de leilão é identificar em qual quadrante da matriz Kraujic que a sua categoria está representada. Porque veja bem, a matriz Kraujic tem 4 quadrantes. Você tem o estratégico, você tem o gargalo, você tem a alavancagem e você tem itens não críticos. Se a tua categoria, e aí, gente, vai de empresa para empresa, tá? Precisa fazer essa análise. Se a tua categoria caiu no quadrante estratégico ou no quadrante gargalo, esquece, você não pode rodar o leilão, mesmo sendo alguma coisa que você consegue medir ou colocar no mercado. Mas normalmente, quando uma categoria cai no quadrante estratégico ou quadrante gargalo, significa que você tem um ou muito poucos fornecedores. Então não dá para rodar leilão, você precisa ter pelo menos aí 3, 4 fornecedores para você começar a rodar um leilão. Renato, eu já fiz com 2, dá para fazer? Dá para fazer. É arriscado, mas dá para fazer. Claro que vai de estratégia para estratégia, mas quanto mais você conseguir, mais fornecedores você conseguir colocar nessa tua base, maior vai ser a disputa entre esses teus fornecedores. Por outro lado, se cai na matriz Kraujic de alavancagem ou de itens não críticos,
é aí que você pode montar a tua estratégia de negociação usando a ferramenta de leilão. Deixa eu aproveitar que eu estou falando de histórico e te dar um pouco de número aqui, de estatística, de um trabalho que foi feito pelo CASME, que é uma empresa especializada em gerar conteúdo para a área de compras. E ela diz o seguinte, fala que 73% dos entrevistados indicou que a sua empresa realiza menos de 25 leilões por ano. Significa que o cara tem a ferramenta, que eu te falei, uma dessas de e-procurement, mas roda menos de 25 leilões por ano. Isso dá menos de um leilão por semana. A gente tem praticamente 52 semanas no ano, isso dá meio leilão por semana. Outro dado interessante da pesquisa, falou que somente 5 empresas realizam entre 25 e 100 leilões por ano. E somente 4 empresas rodam mais do que 250 leilões por ano. De novo, fazendo até um contraponto do que eu falei antes. Não estamos aqui dizendo que a sua empresa tem que rodar 250 leilões por ano. Se fizer sentido, tem que rodar. O que é importante ressaltar aqui é que tem que olhar a tua estratégia da tua categoria dentro da matriz Kraujik e se tiver oportunidade de rodar leilão, rode. Por quê? Porque dentro dessa pesquisa também do CASME, ele volta a afirmar que essas empresas que rodaram leilão tiveram 11 pontos percentuais a mais de saving do que nas categorias que eles não rodaram leilão. Gente, são 11 pontos percentuais a mais. Se a gente está buscando resultado, essa é uma ferramenta que pode dar bastante resultado em cima disso. Vamos conhecer um pouco os leilões que existem no mercado aqui, pelo menos os leilões eletrônicos que tem no mercado. Você tem o leilão holandês, inglês e japonês. O leilão holandês, ele vem, obviamente, da Holanda, da época que eles tinham lá a venda de tulipas. Claro, ainda tem, mas isso foi gerado há muitos anos atrás, quando começou-se a fazer esse processo de venda de tulipa. E aí como é que funciona? Você determina um preço base, e aí para você determinar um preço base, você tem que montar uma boa estratégia, e aí, por exemplo, talvez um should cost, talvez um TCO, talvez um clean sheet, vai te dizer qual é o preço mínimo que você pode pagar naquilo que você tem, e você configura o teu leilão para que, de tempos em tempos, esse preço ele suba. Ele vai subindo. O primeiro fornecedor que der um lance no leilão holandês, ele leva o processo. Ele ganha o bid. Então, o leilão holandês, ele começa com um preço mínimo configurado pelo comprador e vai subindo de tempos em tempos para um preço máximo. Normalmente, um leilão dura entre 30 e 45 minutos. Tem empresas que fazem com 1 hora, tem empresas que fazem com 10, 15 minutos. Eu gosto de trabalhar entre 30 e 45 minutos. O leilão inglês. O leilão inglês ele é o mais conhecido, mais tradicional, que é aquele que você costuma, ou já deve ter visto em algum lugar. Você configura um preço máximo, que pode ter vindo de uma proposta, pode ser o teu orçamento, aí depende da sua estratégia, do que você quer colocar lá como preço máximo. E os teus fornecedores vão bidando, né, vão dando lances para esse preço ir baixando. Ganha o fornecedor que der o menor preço. Lembrando que normalmente nesse tipo de leilão, que é o leilão inglês, se algum fornecedor der um lance no último minuto, no último segundo, a ferramenta, e aí obviamente é configurado pelo comprador ou pelo estrategista de leilão, a ferramenta abre por mais 2 ou entre 2 e 5 minutos, para garantir que todos os fornecedores tenham a mesma chance de gerar bid, né, de dar proposta. Porque senão alguém fica esperando dar um segundo, dar um lance, e aí acaba o leilão. Então, se o teu fornecedor der um lance, mesmo que seja no último segundo, ele abre por mais 2 ou 5 minutos. E aí ele só ganha se ninguém nesses últimos
2 ou 5 minutos que você configurou, der nenhum lance. O leilão japonês. O leilão japonês ele vai eliminando as pessoas da sala de leilão. E funciona exatamente como funciona no Japão. Por isso que chama-se leilão japonês. Ele migra da venda ou da compra de atum. Então, como é que funciona? Alguém determina um preço e fala que o preço, por exemplo, é R$1.000. E aí ele pergunta para a audiência quem paga R$1.000. Alguns vão dizer, eu pago R$1.000, né? Eu compro por R$1.000, e alguns vão dizer que não compra por R$1.000. Aqueles que disseram que não compram por R$1.000 estão fora, eles são excluídos, né? Mas pela regra, eles saem do leilão. Ficam só aqueles que estavam dispostos. Depois a ferramenta baixa de novo, sei lá, de 1.000 para 900. E volta de novo a pergunta para aqueles fornecedores que ficaram. E isso vai se repetir até que fique o último vendedor disposto a pagar aquele preço mínimo que você está querendo comprar. Esse é o leilão japonês. E entendo também outro ponto que é importante. Esses 3 leilões, holandês, inglês e japonês, eles, em alguns casos, podem ser combinados ou separadamente, o holandês, o inglês e o japonês, tem variações deles, por exemplo, como preço ou preço classificação, ou não mostrar o preço, ou uma oferta transformada, uma oferta direta. A combinação de elementos que você tem dentro de cada leilão desse vão te dar mais do que 12 tipos de leilões diferentes. Então você pode fazer combinações diferentes dentro de cada um desses, do holandês, inglês ou japonês, que vai diversificar a forma com que você pode trabalhar o teu leilão sem viciar o mercado de sempre fazer o mesmo tipo de leilão. Alguns pontos que eu não posso deixar de comentar antes de encerrar esse podcast. Primeiro, um edital bem escrito e bem informado aos fornecedores é crucial para que você tenha sucesso. Fazer uma boa carta convite e um treinamento para esses fornecedores também vai te dar muita tranquilidade, porque se eles estiverem bem treinados, é mais difícil eles fazerem ou darem um lance errado que pode comprometer a tua estratégia de negociação. Leilão, apesar de estar em toda aquela transparência na ferramenta, você precisa se isolar as pessoas que vão participar desse leilão numa sala reservada, sem celular, para evitar qualquer comunicação externa. Obviamente você precisa ter alguém que vai dar um suporte técnico, mas não pode haver pessoas falando que estão participando do leilão ali na hora, ao vivo, com o fornecedor, para não passar nenhum tipo de dica. Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre leilão e eu vou voltar depois falando mais detalhadamente de cada um deles. Um grande abraço e até o próximo podcast.